Já. Tá, beleza. Pega, Sansa, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega! Mas é que aqui a empresa vai tirar foto de você. Valeu, até mais, pessoal. Vambora. Então, o que aconteceu, né? É incrível, né, que você não tem nenhum trabalho sendo feito com membros do PCC, você não tem nenhum trabalho feito com membros do MST e jornalistas que criticam as ações dos ministros do STF, sobretudo nesse inquérito inconstitucional. Um inquérito que meus advogados até agora não têm acesso Dá o controle aos aqui. autos, né? Controle. E imagina, né? Então, hoje eu fiquei sabendo o que era, né? Até então, Travou. nenhum esclarecimento aí, nenhum esclarecimento o STF permitiu que os advogados tivessem, né? Se eu era réu, se eu era vítima, enfim, nada, né? Hoje sou eu, amanhã são vocês, né? Jornalistas. Hoje existe crime de opinião no Crime de opinião. Então, assim, é óbvio, vai ser patético para a Suprema Corte inteira, porque eles vão revirar todos os nossos documentos do Terça Livre, vão ver que a gente vive de todos os produtos que a gente vende, fazer propaganda aqui para o Terça Livre curso, Terça Livre escola, revista, assine os nossos produtos, financiem o Terça Livre, porque diferente da maioria da imprensa, a gente não recebe dinheiro da SECOM, então a gente não recebe nenhum dinheiro de financiamento público, como todas as imprensas que estão aqui agora na minha casa. E vai ser patético, vai ser mais um episódio que vai desmoralizar a Suprema Corte, porque eles vão perceber que vivemos do YouTube, dos cursos, da revista e dos livros que nós vendemos. Ah, esse inquérito foi surpresa? Não, de jeito nenhum. Desde o início eu falei para eles virem aqui, eu estou aqui esperando vocês, eu falava o tempo todo. O Barroso teve um encontro na QL4, na casa do Miguel Migalhas, né, que é o editor dos livros dele. E ele teve um encontro na segunda-feira, essa agora a outra que passou. O encontro começou às 10 da noite, terminou às 2h45 da manhã, onde ele estava com o Maia, com um ministro do STJ e um ministro do TCU. Ficou chateadinho que eu divulguei essa informação. Só que ele foi de carro oficial. Ele e o Rodrigo Maia. Não, e o Alcolumbre. O Maia não foi de carro oficial. Então a gente tem como obter essas informações. Ninguém cobriu, ninguém falou, nós falamos. O Alexandre de Moraes também conversou com o Barroso, ele sabe disso. Ele conversou com o Barroso para falar de derrubar o presidente Bolsonaro pela cassação da chapa. E até agora, o que a gente está vendo? O Barroso falando já, colocando a pauta de cassação da chapa. A primeira coisa que ele fez. É um atentado à democracia, não querem respeitar o voto. As pessoas que elegeram o presidente Bolsonaro por meio do processo democrático não querem respeitar. Agora, imagine se nós tivéssemos busca e apreensão na casa do Boulos, no período em que ele falou que, se fosse necessário, pegaria em armas do Palácio do Planalto quando a Dilma era presidente. Nunca o STF agiu dessa maneira. Aí agora, está aí querendo agir dessa maneira. O trabalho do Terça Livre fica prejudicado? Levaram algum equipamento? Fica prejudicado porque eles levaram o meu computador, o computador que eu faço as pautas, mas a gente vai continuar denunciando, a gente vai continuar mostrando a inconstitucionalidade desse inquérito, o que eles estão fazendo. Tem edição extra agora? A gente vai entrar ao vivo daqui a pouquinho. Que horas? Estamos? Já está ao vivo aí, né? A gente já está ao vivo aqui. Abaixa o telefone. E E o senhor já recebeu alguma informação sobre o que vai acontecer a partir de agora, os próximos passos desse não, meus advogados vão saber pela primeira vez o que está acontecendo. É inconstitucional você não ter acesso aos autos. É inconstitucional. Eu nunca soube o que o STF queria nesse inquérito. Se eu era réu, se eu era investigado. Eu fui intimado aí 2 vezes. Não fui porque o processo estava sendo desrespeitado. Meus advogados não tinham acesso aos autos. Aí agora o Alexandre de Moraes usa de toda a força do Estado, assim como Hitler
né? Ele age como os nazistas agiram, age como os comunistas costumam agir. Se aqui fosse os Estados Unidos da América, as minhas prerrogativas constitucionais estariam sendo respeitadas. Mas não estão sendo respeitadas. Nós estamos no Brasil, que nós não estamos vivendo numa democracia mais. É isso que está acontecendo. Nós estamos vendo um dos poderes exercendo a força policial do Estado. Nós estamos vendo um dos poderes usar de toda a força policial do Estado para... Arrombar a porta? Eles arrombaram a porta porque a luz acabou e eu não pude abrir com a Polícia Federal. E aí, de repente, eu vejo minha esposa, grávida, de 9 meses, com uma pistola na cara, eu e minha esposa. Que horas foi isso? Isso foi 6h30, 7 horas da manhã. É como se eu fosse um criminoso. Enquanto isso, o Boulos está lá, bem feliz da vida, né? Ganhando o dinheiro dele. Todos os outros que invadiram propriedade, o pessoal da MST. Sem falar nos senadores também, né? Sem falar nos senadores. Dessa vez o senhor vai depor no STF? Não, eu quero que as minhas prerrogativas constitucionais sejam respeitadas, né? Agora a gente vai ter acesso aos autos, da maneira mais absurda possível. E suas falas em vídeos e postagens podem ser consideradas ameaças a ministro do STF? Ameaça em que sentido? Porque o que eu posso fazer com o ministro do STF? Rir da cara dele? Se isso é uma ameaça, isso prova mais ainda que nós não estamos numa democracia. Eu vou continuar rindo dos ministros do STF. Eu vou continuar rindo porque isso é patético. Eu vou continuar rindo da cara deles. Alan, Eles não podem me colocar atrás das grades por rir da cara deles. Eu vou continuar rindo deles. Alan, a imprensa tem falado que você tem publicado fake news. Não prova que você uma, tem né? isso? Não prova nenhuma. Eu quero que prove uma notícia falsa que nós publicamos. A notícia que nós noticiamos do encontro do Miguel Migalhas, do Barroso, do Davi e do Maia na QL4, na segunda-feira, sem essa agora que passou, eu quero que prove que isso é mentira. Eu quero que o Alexandre de Moraes prove que é mentira que ele conversou no telefone com o Barroso, o Alexandre de Moraes falou para o Barroso que ele precisava de contar com a Joyce Hasselmann, e aí o Barroso disse que ela não era confiável. E aí depois o Alexandre de Moraes falou que era para ele procurar o Maia. E aí ele disse, não, eu não vou procurar. E o Alexandre de Moraes falou assim, não, eu vou pessoalmente. Então eu vou pessoalmente. Eu quero que prove que isso é mentira. Quero que prove. Alan, hoje o Supremo, ele fala que está sendo atacado. A instituição está sendo atacada. Na verdade, é a atual composição que não... Não tem nenhuma instituição sendo atacada. Porque para uma instituição ser atacada, você tem que ter um grupo armado querendo fazer algum tipo de revolução, coisa do tipo. Que é o que se ensina nas universidades hoje no Brasil, né? Os grupos socialistas, os grupos revolucionários, eles ensinam isso. A direita só quer apenas que a lei seja respeitada. E até agora não tem nada disso. Então que tipo de ameaça o STF está sofrendo? Então o maior jurista do Brasil, Dr. Ives Granda Martins, está ameaçando a Suprema Corte quando ele diz que existe um dispositivo constitucional, que é o artigo 144, que é nele que reside o poder moderador. Então, alguém diria, e se eles têm coragem de falar que o Dr. Ives Granda Martins está colocando o STF em ameaça? Eles não têm, porque é tão patético isso. É fácil falar contra um jornalista que tem uma empresa pequena como a minha, que tem que morar onde atua a empresa. Porque eu não tenho o dinheiro de vocês, né, da empresa onde vocês trabalham. Eu tenho que ter uma casa onde eu possa morar, onde eu possa trabalhar. No bairro Novo de Brasília. Você tem que pagar R$6.500 de aluguel para morar 4 pessoas. Obrigado, desculpa aí, amigo. Eu sei que tá Para ter um estúdio junto com a casa, junto com o quarto do bebê. E O que você tem a me dizer sobre isso? Não, então, você está dizendo. Hã? Mas é pouco? Então, você tem que pagar R$6.500 para ter empresa, 4 pessoas morando. Não é pouco na economia? Ou não é? Paga aluguel para 4 casas. É ou não é? Eu pergunto, é ou não é barato? R$6.000 para 4 pessoas mais a empresa. Para algumas pessoas, a maior parte da população... Não é parte da população, eu sou imprensa. Não é para a maior parte da população, eu sou imprensa. Eu sou jornalista também, eu sou jornalista. Você é jornalista, se você hoje cria uma empresa hoje, você paga R$6.500 de aluguel para ter a empresa e 4 pessoas morando. Isso é economia ou não é? Quanto que é o prédio da CNN? Qual o valor do prédio da CNN? Qual o valor do aluguel que os jornalistas que estão morando aqui pagam? Não, o que eles querem perguntar é quanto ganha-se hoje no preço livre. Eu sei que você tem os cursos. Ganha-se muito bem, obrigado. Ganha-se muito bem. Eu sei que eu vendendo curso. Tem as monetizações que as pessoas fazem, só para fazer uma pergunta. A população, os seguidores doam bastante no Superchat, doam bastante como membros. Isso está facilitando a gente até contratar mais pessoas.
né? Inclusive, quem tiver currículo de jornalista quiser sair da fake news, da imprensa fake news, pode vir trabalhar com a gente. É só provar que é de direita, que é conservador e que quer respeitar a Constituição. A gente olha o currículo e contrata. Né? É isso, tá bom, pessoal? Obrigado, hein? Obrigado. Pode, entra aí. É isso aí, gente. Aqui, ó, ao vivo, nós estamos com 9.500 pessoas. É, aqui 4 no Movimento funcionários, Nosso né? Brasil. E temos aqui, ó, o prazer pessoal, de isso entrar aí, a gente hoje tá ao aqui vivo aí. na casa do Álvaro Santos do Terça Livre. Cuidado aí. Então, gente, Não, obrigado só aí. fala por isso. Valeu. Então, estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo. Vamos conversar então com o Alan dos Santos, saber como é que foi essa manhã aqui. Quem não curtiu, você está transmitindo aonde aí? No YouTube. Calma aí, Rafa. Fechando o portão. Alguém fez o portão pra mim aqui? Ou dois? Isso. Quem não Vamos lá pro curtiu, estúdio. gente, segue aí o Isso é tentativa de intimidação, né? Clara, aberta. Vim aqui na empresa para poder tratar o Terça Livre como se fosse uma empresa criminosa, né? É isso que eles estão querendo fazer. Eles querem nos tratar como criminosos, sendo que ninguém nunca foi na casa de um membro do PCC fazer uma investigação desse tipo. Quando eu falo ninguém nunca foi, não, ela foi sim, já teve apreensão, etc. Só que vejam o absurdo que eles estão fazendo. Eles estão tratando um jornalista como um criminoso. Ameaça de rir da cara de ministro. Eu vou continuar rindo da cara de ministro. Eles não vão me intimidar com essa palhaçada. É um absurdo isso é inadmissível. A população inteira está por aqui com o que eles estão fazendo. E eu falei, eu quero dar minha cara a tapa. Poderia muito bem sair do Brasil e ir embora, ficar triste, tranquilo. Feliz, né? Feliz e tranquilo. Vendendo curso online ou trabalhando com qualquer empresa americana. Só que eu ainda acredito no Brasil. Eu acredito que a população é quem deve limitar os 3 poderes. Eu acredito que um jornalismo verdadeiro pode ser feito, mesmo com essa intimidação de ver a força policial botando uma arma na tua cara para tentar intimidá-lo. Ó, se você continuar falando, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Hoje aconteceu o episódio de maior desgraça para a Suprema Corte como um todo. Você tem um ministro, que é o Alexandre de Moraes, fazendo um papel patético desse. Ele está atraindo para a Suprema Corte algo que nem mesmo eu acredito que os outros ministros querem que isso aconteça. Alan, você pode explicar como aconteceu hoje de manhã? Você estava dormindo quando eles chegaram? Eu estava acordado com a minha esposa e meus filhos. Aí eu ouvi e falei, Carol, tem alguém chamando no portão. Só que aí não teve queda de luz. Aí de repente, quando eu chego na cozinha, 2 policiais com pistola na minha cara e na minha esposa grávida de 9 meses. Eles entraram na casa? Entraram na casa, violaram a casa. E já estavam na cozinha? Já estava na cozinha. E aí nesse momento, o que você falou para eles? Eu perguntei o que está acontecendo, falei, busca e apreensão. Falei assim, eu não vou fazer nada enquanto meus advogados não estiverem aqui. Aí o delegado foi muito tranquilo, conversou de uma maneira bem tranquila, né, querendo acalmar a situação. Aí reviraram quartos, guarda-roupa, tudo, reviraram tudo. Tá tudo de cabeça para lá, em cima tá tudo bagunçado. E eles estavam portando armas mesmo? Portando armas. Já com a arma na mão? Sim, não, os três policiais. Com a arma na mão. Com a arma na mão. E a sua esposa, né? A gente pode Grávida dizer, de 9 grávida meses. de 9 meses. Tempo, meu filho pode nascer a qualquer momento. E as Eu crianças? tava com medo dela ter problema de parto ali na hora, né? Já, trabalho de parto ali na hora. E as crianças, como vocês conseguiram resguardar? Elas O viram? Tomás e a TT viram eles colocando arma pra cima da gente. Como se fosse um criminoso. Isso foi às 6 horas da manhã. 6h30, 7 horas. Olha, agora são 10 horas e 40 minutos da manhã. Já estão aqui faz- na casa há já 4 mais horas. de 3 já. horas. Estão aqui fazendo pergunta, vasculhando. Ah, Querendo saber se o Terça Livre recebe dinheiro de alguém, essa que é a questão. se recebe dinheiro de algum empresário, coisa do É tipo. só para isso que eles vieram aqui. É só pra isso. Para nada. Pra nada. Querem saber se o Terça Livre... Mas não consta os fatos descritos. E não consta os fatos descritos, é verdade. Mas não está. Você não tem documento nenhum que os fatos que eles estão dizendo sejam Mandado de tá fato aí? mesmo. Tá. Tem a cópia lá em cima. Depois a gente vai divulgar. O mandado, então, o mandado, Mas não tem. o mandado, Os fatos
O mandado é sobre o meu nome e eles revistaram o terça livre. Isso. Porque tá no meio do domicílio. Pobre se fode, né? Que era pra ter um lugar só pro terça livre e um local pra mim. Lembrando, pessoal, que a mídia estava perguntando ali fora se era caro o aluguel aqui. Vamos lá, deixar bem bairro claro. nobre, um bairro nobre. Não, jornalista da CNN, patético. Exato, são R$ 6.500 para 4 funcionários que moram aqui, uma família, mais o estúdio, ou seja, é muito mais barato do que qualquer outro blog, qualquer outra empresa de notícia de Brasília. Isso é ridículo, né? Esse tipo de pergunta. A CNN, que é elogiada aí por deputados, né? A gente não vai citar nomes aqui. Mas vamos voltar aqui a... Isso é pra Você Zambelli aprender, né? Ela que fica elogiando a CNN. Pega um... Tá foda. Temos o mandado aqui, então. Aqui o mandado aqui, ó. Esse aqui, ó. E não consta no Esse aqui é o mandado. E consta Busca e apreensão, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos em poder de... Mas aqui é onde? E não tem os fatos Não descritos. tem. E aí ficou por isso mesmo, né? Deixa eu só virar a câmera aqui. Aí ficou por isso mesmo. A gente compartilha aí que isso aqui, ó. É isso que aconteceu hoje. Ale, você está sem edição, viu? absolutamente tranquilo pelo que eu estou vendo Cara, eu aqui. tô muito tranquilo, porque quem me mantém é esse pessoal que tá doando aqui, ó. É o pessoal que compra o curso, compra a revista, entendeu? E eles querem... São empresários ricos? que É, estão esse doando aqui aí, são... pessoal. Pessoal, seus empresários, vocês estão mantendo o Terça Livre, estão mandando mensagens aqui e dinheiro para o Terça Livre. Olha que absurdo, vocês podem receber uma visita da Polícia Federal. Né? Com Gente, mandado ó, ilegal do STF. Que fique certo isso, né? Nós não vamos nos calar, não. Nós não vamos nos calar. Nem mesmo quando... Peraí que a lente está suja aqui. Nem mesmo no período do regime militar nós tínhamos ações como essa na imprensa. Olha, você acha que agora o Terça Livre sai mais forte disso? Sem dúvida. Isso foi uma desmoralização para toda a Suprema Corte. Toda a Suprema Corte. Eu não tenho dúvida que em breve essa porcaria vai acabar. Em breve. Tem a ver com a minha pergunta. A quem recorrer? Mecanismos internacionais, alguma coisa a gente assim? vai levar para direitos humanos internacionais, como a gente já está trabalhando nisso, os advogados estão trabalhando nessas denúncias. Mas, assim, infelizmente, essa é a situação do Brasil. Não tem a quem recorrer. Aqui não se respeita a lei. O delegado, quando eu conversei com o delegado da Polícia Federal, eu falei assim, isso aqui é um inquérito constitucional. Aí ele falou assim, não é. Eu falei assim, como não é? O juiz é a vítima. O juiz é a vítima. Onde já se viu o juiz ser a vítima? O juiz é a vítima e de um tribunal que não... Ele é o juiz do tribunal e ele é a vítima. E o tribunal é a Suprema Corte, que não pode instaurar um inquérito policial. Não pode. Constitucionalmente. Não pode. Então, ou seja, não pode. Eu não tenho foro para ser investigado por isso. Recentemente, entraram com uma ação no STM, inclusive pedindo prisões de ministros do Supremo. Existe alguma possibilidade de Não, a gente não sabe da veracidade desse documento. Enfim. Tem que averiguar isso aí. Taca pau aí. É isso. O que está acontecendo hoje é uma desmoralização da Suprema Corte. Porque como é que toda a corte se submete a uma ação dessa do Alexandre de Moraes? É um absurdo. Em termos práticos agora, operação a gente consegue fazer o boletim? E é muito político, porque por que você faz uma ação dessa um dia depois da do Witzel? Exatamente. Não, por quê? Por que você faz uma ação dessa um dia depois da do Witzel? Como se para dar uma resposta, né? Como Não, para mostrar assim, não, somos apolíticos. Aqui políticos é uma ova. Isso é uma ação política do Alexandre de Moraes. A ministra Carmen Lúcia, no julgamento daquela ação do livro de Roberto Carlos, uma biografia não autorizada, usou inclusive uma frasezinha como se fosse, que a gente fala muito quando é criança, né? Cala a boca, já morreu. E os outros, como você acabou de dizer, os outros ministros pecam pela omissão, deixam os outros seguir à vontade e não se manifestam, não é isso? Não, sem dúvida. Isso está sendo uma lição para o Brasil, né? Porque a gente está mostrando quão frágil é a defesa da nossa Constituição. Porque quem tem que defender a Constituição é a Suprema Corte. Quem está atacando a Suprema Corte é Alexandre de Moraes. O que mais está acontecendo hoje é um ataque à Suprema Corte. Um ataque institucional à Suprema Corte. Alexandre de Moraes, hoje, ele atacou a Suprema Corte. Porque quando ele usa a força policial do Estado para investigar pessoas
de um crime que não existe, que é a crítica, a opinião. Quando ele faz isso, ele desmoraliza e destrói a honra de uma instituição da República. Vamos dar Que amanhã pode ter pessoas maravilhosas dentro da Suprema Corte. Como é que você vai... O que acontece com o político corrupto? O político corrupto, ele joga para as pessoas a imagem de que nós temos, que todos os políticos são corruptos. O político corrupto, ele destrói a imagem da política. Hoje, Alexandre de Moraes está destruindo a imagem da Suprema Corte. O maior ataque que a Suprema Corte já sofreu na história da República Brasileira, na história de todo o período em que nós tínhamos um tribunal no Brasil, como no Império, não era uma Corte Suprema. Todo esse período, em toda a história do Brasil, o maior ataque à Suprema Corte foi feito hoje pelo Alexandre de Moraes sozinho. Esse período ficará marcado como um período triste na história da magistratura mundial? Totalmente. Vamos dar sequência aqui ao Terça Livre. Ao boletim da manhã, são 10 horas e 47 minutos. Agora, como é que fica o Terça Livre? A gente consegue fazer as lives normalmente? Pelo celular. Houve algum prejuízo de equipamentos? A gente vai ter que esperar voltar os equipamentos, o computador que a gente usa, para ver se a gente consegue continuar o nosso trabalho, porque, enfim, essa palhaçada de apreensão de aparelhos e computador, vamos ver, né, se a gente consegue ligar a câmera. Olha, como você estava falando agora, o problema não é a instituição Suprema, são alguns ministros do Supremo. Alexandre de Moraes, Barroso e Celso de Mello. Está bem claro isso. Celso de Mello, nós nomeamos ontem os 3 patetas. É a ditadura dos 3 patetas. Qualquer aluno de direito está envergonhado com o que está acontecendo hoje. Está envergonhado porque ele pensa assim, puxa, a maior honra da minha vida vai ser ministro da Suprema Corte para guardar a Constituição brasileira. Mas aí ele olha hoje para a Suprema Corte, ele está vendo o Alexandre de Moraes destruindo a Suprema Corte. Um cara. Um único ministro. Destruindo a honra da Suprema Corte. É isso que está acontecendo lá. Assim como a Dilma destruiu a honra Sim. da presidência da República. Assim como o Lula destruiu a honra da instituição. Ou seja, é necessário termos as instituições. Ninguém pode fazer o trabalho do presidente cuidando da sua empresa, lavando roupa, vendendo salgadinho. A gente precisa de representantes. É o processo democrático. Você tem aqueles que vão representar, que é o poder constituído. Hoje o poder constituído entrou na casa do poder constituinte, usando a força policial de modo ilegal, porque esse inquérito é inconstitucional. Dr. Modesto Carvalhosa já falou que esse inquérito por si só torna a Suprema Corte ilegítimo. É a opinião dele. Não é a minha, é do Dr. Modesto Carvalhosa. Esse inquérito vai cada vez mais mostrar o quão arbitrário ele é. Ele não quer saber de defender a lei, ele não quer saber de defender a justiça. O Pedro Stede está aí, tranquilão. Agora criou fundo de investimento para o MST. Quando é que a direita invadiu uma propriedade privada? Quando é que a direita ameaçou a vida das pessoas com foice? Com armas? Nunca. A quem está sendo investigado? A direita brasileira. Por quê? Porque ri da cara desses palhaços, desses patetas. 3 patetas, né? Olha, as pessoas agora, nesse momento que você diz, olha, a força policial veio aqui num inquérito ilegal, as pessoas levantam imediatamente a questão das Forças Armadas. E você, eu estou vendo que está tranquilo, não está alterado, eu queria que você falasse sobre isso. Qual a sua opinião neste momento? Bem, eu vejo que nós não temos mais democracia no Brasil enquanto a Suprema Corte continuar agindo dessa maneira. Não temos. Nós não temos mais democracia no Brasil. Eles querem derrubar o presidente a todo custo e eles não vão desestabilizar a República. Eles já desestabilizaram a República. Eles já destruíram a democracia. Todos os políticos envolvidos na Lava Jato, né, com nomes, com planilhas. Gleisi Hoffmann nunca recebeu a visita que eu recebi hoje. Ela com o marido e tendo uma pistola na cara. Nunca. Gleisi Hoffmann nunca recebeu a visita de um policial, um policial federal com uma arma apontada.
Minha esposa grávida teve que receber. E meu nome não está na planilha da Brecht, da Glaser Hoff, tá? Ninguém recebeu visita assim, um ou outro. Entendeu? Então, eles estão querendo levar isso até as últimas consequências, achando que vão intimidar o povo brasileiro. Achando que o povo vai parar de ir pra rua. Sabe quando que eu vou parar? Nunca. Não vou parar. Olha, você teve uma possibilidade, uma proposta, uma oportunidade de se mudar do Brasil e decidiu ficar. Você está arrependido agora? Não estou arrependido, mas a gente fica pensando até quando o Brasil pode continuar nessa situação? Até quando? Alan, as pessoas, já vi você respondendo sobre isso, as pessoas pensam que a gente trabalha para se eleger. Será que não seria o momento de lançar Alan dos Santos para criar mais força dentro do parlamento? Não, até o foro? não, eu não quero ser político. Não quero ser político porque no partido você tem uma limitação muito grande. Você tem que, não pode criticar fulano, não pode criticar cicrano. Eu não quero ter esse limite. Eu não tenho limite empresarial, eu não tenho limite político. Eu posso criticar quem eu quiser, dentro da lei, de todas as ações que eu acho que são equivocadas. Entrar na política, para mim, seria uma desgraça. Você teria que calar a boca, né? Teria que ter Sim, censura. porque aí tudo vai para a comissão de ética, tudo vai para expulsão do partido. Eu não quero. Eu quero. O meu trabalho não é na política, o meu trabalho é no jornalismo. Eu quero provar que é possível, sim, fazer um jornalismo sério, que critica quem quiser, né, dentro da lei, e não se intimida. Eu quero que as pessoas se sintam... Se vocês querem, Alan, o que você quer de nós? Eu quero que você, que tem vontade de ser jornalista, seja jornalista e não se cale, mesmo quando a Polícia Federal coloca uma arma na cara da tua esposa grávida. É isso que eu quero. Que as pessoas não tenham medo de praticar o bom e velho jornalismo. É a única coisa que eu quero. As pessoas ficam aqui pedindo, peça às Forças Armadas. O que você diria para essas pessoas? Não sei se tem que pedir às Forças Armadas, o povo é que tem que tomar a iniciativa, o poder constituinte é do povo. O povo é que tem que decidir. O povo tem o dever de limitar os três poderes. Assim como um pai que abandona a esposa tem o dever de pagar a pensão, nós que deixamos o nosso país na mão do poder constituído, nós temos que cobrar o poder constituído de que ele obedeça à voz da população. Assim como o Senado teria que pautar também os pedidos. E para quem está dezenas, revoltado, né? A gente tem que tacar fogo no STF, vai lá e ria do STF, vai na frente do STF e ria, joga banana, entendeu? Joga flores. Isso é pior para eles. Isso é pior. Rir da cara desses patetas é infinitamente mais poderoso do que qualquer ação maluca que o pessoal queira ter. Tem que rir da cara desses patetas. Continuar rindo da cara deles. É isso que eles querem intimidar. Eles querem fazer assim, cuidado, eu tenho poder policial. Que poder policial? Você não tem poder nenhum, rapaz. Você tem a letra da lei ali, para os caras virem tomar café comigo. Não serve pra nada. Aqui, esse é o poder que eles têm aqui, Tá aqui a lagostinha. Demora, né? Tinha que ter levado lá na frente. A gente vai lá hoje comer uma lagoa. Aqui, Isso aqui, Que poder que eles têm? Tem nada, o Max ali... Eles não têm poder de eles não têm poder. Poder, gente, o que é poder? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é poder? Poder é a capacidade de mover e direcionar e orientar de alguma maneira a vontade dos indivíduos. Isso é poder. Não é forçar os indivíduos. Poder, de fato, é quando você consegue conscientizar as pessoas e levá-las para uma direção. Qual o poder que o Alexandre de Moraes tem? Ele vai deixar de ser ministro da Suprema Corte e vai ser lembrado como o homem que envergonhou a história da Suprema Corte brasileira. Mundialmente, ele vai ser conhecido mundialmente como um ministro brasileiro que agiu como um ministro do Kim Jong-un, como do Xi Jinping, um ministro de Cuba, ou do Putin da Rússia. Ele destruiu a honra da Suprema Corte.
Ele vai ser lembrado nas aulas de direito do futuro, ele será lembrado como o homem que ajuda a pior maneira possível para poder defender a Constituição. Inclusive tem 2 ativistas em São Paulo presos, né? Por simplesmente se manifestar na frente Da casa dele. da casa dele, né? Que é terrível isso, né? Vamos lá, vamos lá. Tentar ter acesso lá. Vai lá. Obrigado, hein? Pessoal, obrigado. Meus advogados agora vão pela primeira vez tentar ter acesso aos autos, que a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe. Agora é a primeira vez que eles vão tentar ter acesso aos autos. Que é inconstitucional. É também, inconstitucional. né? Até agora, tudo está ocorrendo de maneira inconstitucional. Uau. Um bom exemplo é o inquérito como presidente, o sigilo foi levantado. Celso de Mello levantou. Contra as fake news, continua, mesmo após a busca e apreensão. Mesmo nós após a sabemos, busca e apreensão, tem não é um sigilo. bom paralelo entre os Exato. dois Enquanto inquéritos. isso, o inquérito do presidente Os quebrou o dois sigilo. inquéritos do Supremo, Dois só inquéritos. que um continua sob sigilo. Essa é a ilegalidade e a arbitrariedade do ministro. Olha, hoje foram 29 mandatos, inclusive contra humoristas. Teve um humorista no Rio de Janeiro, o Rei Bianchi, que ele foi visitado pela Polícia Federal de manhã. Você pensa em conversar com essas pessoas, em tomar alguma medida conjunta para que possa ter mais força? Sim, a gente agora tem que usar todos os recursos constitucionais, porque por mais que pareça que não tem mais solução, por mais que pareça assim, acabou, não tem mais solução, é o fim. Gente, tem como utilizar meios constitucionais para poder mostrar essa arbitrariedade. É possível. Eu não tenho dúvida nenhuma, tem vários ministros da Suprema Corte agora putos da vida com Alexandre de Moraes. Eu não tenho dúvida disso. Porque isso é muito patético. Ele não respeitou coisinhas bobas, burocráticas ali. Olha, o advogado tem que ter acesso aos autos para saber que tipo de inquérito é esse. Não teve nada. Ele desrespeitou tudo e todos. Então, é possível, sim, mostrar para o Alexandre de Moraes que ele está fazendo um absurdo. Usar da força da Polícia Federal. Agora, por que o Alexandre de Moraes não faz isso contra o PCC? Contra o Hezbollah? Contra o Hamas? Porque ele pode investigar. Alguém tem dúvida que o Hezbollah, o Hamas e o PCC não colocariam em risco a vida dos ministros da Suprema Corte? Alguém tem dúvida? Com certeza. E por que, né, das Farc, Foro de São Paulo, por que eles não investigam ninguém que é ligado ao Foro de São Paulo? Por quê? Abiguídeos. É a pergunta que não fica sem resposta. E aí mostra um certo desespero de um ministro isolado Sim. do Supremo. Sim, não, Né? hein? Vamos lá providenciar uma água. Max, obrigado pela presença aqui. O Max estava lá, o Ítalo, quando ele acordar, a gente fala com ele. E Alan, o Terça Livre continua então, Não vai parar, não. mais forte. Nós não vamos parar. Uma das perguntas do delegado era, não, que a gente está aqui para saber quem que financia. Eu falei para ele, expliquei para ele, abri o YouTube, mostrei as monetizações, mostrei os membros, o super chat. Falei para ele que a qualquer momento a gente pode sair do YouTube, que nós estamos montando a nossa própria plataforma, exatamente para isso. O eu financio tercalivre.com.br é exatamente para isso. Porque olha o que aconteceu com o Jornal da Cidade Online. O Apoia-se tirou. O Apoia-se não tirou o Terça Livre. Na verdade, o Terça Livre levou várias pessoas para o Apoia-se, então talvez por isso ele não tirou. Mas ficou ali, né, querendo tirar. E antes que isso acontecesse, nós criamos a nossa própria plataforma. As pessoas vão continuar doando. Porque as pessoas querem a verdade. Qual que é o site? Só repete aí, Qual é o site? Alan. Eu financio tercalivre.com.br. Sem cedilha, né? Tudo junto. E o senhor pode doar qualquer valor. Qualquer valor. Eu financio tercalivre.com.br. E outro caminho também, pessoal, revista Terça Livre, que é um excelente produto. Toda semana tem uma edição nova. Hoje tem artigo meu, as matérias maravilhosas do Max. Tem ali o Bruno Rodrigues e muitos articulistas que são fenomenais. Né? Outra forma de financiamento do Terça Livre. Eu a mostrei- revista Terça Livre. Mostrei para o delegado as matérias que nós estamos fazendo sobre o Ângelo Coronel, presidente da CPMI das fake news. Ele que, imagine só, né? O Ângelo, assina a revista que vocês vão ver essas matérias. Já estamos na segunda, a segunda foi publicada hoje. Ele contratou a empresa do filho, que na verdade pertence ao grupo Corel, que pertence ao Jet Golden Services, que é dele. Ele contratou ele mesmo, para jatinho. O Rui, como é que é o sobrenome do Rui, do governador da Bahia?
Foi Costa Pimenta? Não, o Rui... Governador da Bahia. É o Rui Costa, o Rui Costa, o Rui Costa. É que eu estava confundindo com o Rui Falcão. O Rui Costa contratou a empresa do filho do Ângelo Coronel, que é a empresa do Ângelo Coronel. O Ângelo Coronel se contratou por 108 mil na campanha. O Jacques Wagner contratou 108 mil, 127 foi o Rui. Tudo em campanha. Contratou a empresa de serviços aéreos, que é dele, jatinho dele. Ele sai daqui e vai para a Bahia de jatinho. Entendeu? Aí eu mostrei pro delegado. Mostrei pro Qual foi a delegado. reação dele quando você mostrou? Eu fui falando, eu falei assim, vê se esse presidente da CPMI das fake news recebe a visita que eu estou recebendo hoje, de ter a esposa dele com a arma na cabeça. O delegado ficou constrangido, baixou a cabeça. Tem provas, tem documentos. Assim, eu não tem nada contra o delegado, contra o pessoal da PF, mas assim, procedimento padrão dele, mas assim, que absurdo, né? Aí o que eu falei para eles no final, você lembra, Max? Eu falei, eu quero falar uma coisa aqui para a consciência de vocês. Todos os membros da SS nazista estavam apenas cumprindo ordens. É isso aí, o Hitler, né? Eu falei para eles, ó, lembrem-se de uma coisa. Eu falei assim, lembrem de uma coisa. Todos os membros da SS nazista estavam apenas cumprindo ordens e seguindo a lei nazista. Como hoje, que é um inquérito ilegal. Como hoje. Né? Os próprios policiais, né, Max, eles se sentem intimidados. Porque como que eles vão descumprir uma ordem dessa? Como que vai ficar a situação? Mas realmente precisaria haver um levante da polícia. A gente viu em São Paulo o que aconteceu no domingo, policiais prestando continência à população, que pode significar um momento aí no futuro que a própria polícia vai se virar contra essas autoridades. É necessário que os policiais parem de obedecer os governadores, né? Que as Forças Armadas parem de achar que nós estamos numa situação democrática, né? Nós temos um dispositivo constitucional, que é o artigo 142, que é necessário para restabelecer a ordem. Quem falou isso não fui eu, foi o Dr. Ives Grande, entendeu? Nós precisamos levar a sério o que está acontecendo no Brasil. Hoje eles só apontaram a arma para mim e para minha esposa grávida. E o dia que eles atirarem falando que foi legítima defesa? Exatamente. Assim que começam os abusos. Porque os abusos começam assim. E se quisesse gradual. Se quisesse implantar prova? Se quisesse plantar prova? Porque... Eu não sei se vão plantar prova. Não, porque tem outra coisa. Vou aparecer. Tem outra coisa. Fala alto, Max. Eles já entraram com todo mundo dormindo. Sim. Quer dizer, eles podem ter andado a casa inteira. Não tô dizendo que eles fizeram isso, tá? Sim. Mas a possibilidade é real. 4 mil. Você foi acordado. A gente não abriu a porta. Então, quer dizer, era muito simples, tá? Não estou dizendo novamente que eles fizeram isso. Inclusive, eles foram muito, muito educados. Foi cordiais, foram super cordiais. Estavam aqui, tá? Mas eu estou falando como possibilidade. É uma possibilidade real. O cara entra, né? Invadindo a casa, que é uma invasão. Uma invasão tática. Não é uma invasão. E ele pode andar a casa inteira, fazer a prova que quiser, depois ele chega e ó, tá vendo? Encontramos isso aqui, encontramos aquilo ali. Não estou dizendo que eles fizeram isso, tá? Não acredito, inclusive, que isso foi feito, mas que a possibilidade existe. Agora, o que o Max está querendo dizer é o seguinte, as arbitrariedades, quando elas começam, elas não têm fim. Exato. Quando você começa de modo ilegal, quando você começa a desobedecer a lei, tudo pode acontecer. Tudo. E é isso que vai acontecer. Já está acontecendo? Não vai acontecer, já está acontecendo. A minha próxima pergunta, a minha próxima colocação tem a ver com, voltando para o Ângelo Coronel. O senador, que é presidente da CPMI das fake news, ele declarou, publicou no Twitter, que ele teve na antiga União Soviética, na Rússia. Sim, para aprender como combate a fake news. E na China, como combate as fake news. É desse jeito aí que eles a pergunta que fica, quando é que ele vai nas grandes democracias como os Estados Unidos, na própria França? Sabe como é que se combate fake news nos Estados Unidos? Criando uma empresa e falando a verdade. Sabe como é que se combate no Brasil? Colocando arma na cabeça de uma esposa grávida. Às 6h30 da manhã. Eles querem intimidar mesmo, né? Sim. Isso que o Alan está falando aqui é muito importante, pessoal, porque o que aconteceu hoje no Terça Livre pode acontecer com mais pessoas amanhã. Já aconteceu hoje, né? Já aconteceu com várias pessoas e pode acontecer com muitas ainda, né? Inclusive pessoas que nos acompanham, pessoas que estão
tocando mensagem com quem vocês conhecem, né? Porque agora eles vão vasculhar, inclusive, mensagens. Isso é um absurdo. E você vê que é uma ditadura. Você vê que é uma ditadura porque você invade um domicílio sem nenhum indício de crime. Não, você nem sabe o que está sendo investigado. Não há Não, é evidência uma de crime. situação kafkiana, né? Você não sabe por que você está sendo investigado. Entendeu? Não Até há agora, indício. até esse momento, Não não teve, existe. não teve nenhuma acusação formal, ó, a gente está aqui entrando porque você foi acusado disso. Não teve. Não teve, Não teve. no próprio documento, esse aqui, ó. Eu vou Tá. ler aqui para vocês, né? Mandado de busca e apreensão. O ministro Alexandre de Moraes, relator nos termos dos artigos 240 a 250 do Código de Processo Penal e da decisão proferida nos autos em epígrafe, manda o Departamento de Polícia Federal, DPF, proceder à busca e apreensão de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos. Quais fatos Pois descritos? é, os fatos não estão Onde descritos. estão Não os tem, fatos não descritos tem. aí, Alan? Ele Não fala, tem. os fatos aqui descritos. Quais Não fatos descritos? Não tem. Não tá. A gente está olhando o mandado aqui, pessoal. Aí, não contraditório. existe fato descrito. Mostra aqui, não mostra aqui existe. até onde tem escrito fato descrito, por favor. Ele é contraditório. O mandato Mostra aí, ó. em si é Olha aqui, ó. contraditório. Tá com o meu endereço aqui, que agora todo mundo sabe, né? Tá aí, ó. Onde é que está? Fatos descritos. Aqui, ó. Aponta para mim, Só por meu favor. CPF aqui dentro da... Aqui, ó. Fatos descritos. Cadê os fatos? Aqui, ó. Ele não tem. Ele começa aqui, sob sigilo, aí fala os fatos aqui descritos. Quais fatos? Aí vai lendo. Fica autorizado, desde logo. Aí, ó. Autoridade policial. Vai vendo. Ou seja, não existe fato descrito, não existe acusação. Não tem. Não existe. Aqui, ó. Vou virar. Olha aqui, olha só o tamanho do mandado aqui. Não tem fato descrito. É mais do que o Alexandre é capaz de escrever sozinho, né? Isso aí provavelmente foi um assessor que escreveu para ele. Bicho ignorante. Tá vendo? Não tem nenhum fato descrito. É isso aqui. 2 folhas. Esse é Olha, o mandado de busca e apreensão. Nós estamos fazendo boletim ao vivo aqui, direto do Terça Livre. São 11 horas e 8 minutos e para quem chegou agora, o Terça Livre recebeu a visita da Polícia Federal, a visita ilegal da Polícia Federal no inquérito policial kafkiano, que não deveria existir. Visita não, invasão, né? É uma invasão porque Ao domicílio, invasão ao eles domicílio. entraram, né? Foi uma invasão, Não abriu. não abriu. Então os policiais entraram aqui armados, intimidaram o jornalista Alan dos Santos, a sua esposa, está grávida de 9 meses, como todo mundo que segue o Terça Livre já sabe. E agora é um momento realmente de ruptura da democracia brasileira. Não esperem de mim ficar chorando, fazendo mimimi. Pegaram o Álvaro, filho da minha esposa. Não. Se eles acharam que eles iriam parar de sofrer críticas, é agora que eu vou criticar mais ainda. Não esperem de mim um espírito de um homem fraco, frouxo, que fica chorando. Eu vou continuar sendo jornalista e vou continuar criticando. Isso não é democracia. E não fique você em casa. Ai, tadinho do Alan. Tadinho do Brasil. É o Brasil que está em jogo. Luta pelo Brasil. Porque o que está acontecendo é uma destruição do país. Você lutou com unhas e dentes para que quem você quisesse na presidência da República fosse eleito. Eles estão querendo tirar de tudo quanto é maneira. Eles já acabaram com a democracia. Não é que eles querem acabar com a democracia, eles já acabaram. E nós não podemos parar de continuar protestando. E olha só, a cobertura da imprensa que veio aqui, né? Quando eu cheguei já estava toda a imprensa, normalmente eles ficam sabendo, eles são avisados dessas operações e acabam se separando e vão cada um para casa de um, enfim. Aqui estava toda a imprensa estava na frente do Terça Livre e fazendo questionamentos absurdos, né? De onde eles querem chegar. Ninguém da imprensa perguntou se a liberdade a liberdade de imprensa estava sendo violada. Você tem noção disso, gente? Nenhum jornalista perguntou se a liberdade de imprensa estava sendo violada. A CBN estava falando, estava julgando, estava sentenciando Alan dos Santos, autor de fake news. É isso que foi por isso que eu fiz aquela pergunta Prova um. Entendeu? Pois é. Só uma colocação, Alan, que eu tenho certeza que eles vão estar ali fora, eles vão ter que querer mais alguma coisa. Uma coisa que eu te peço, até uma sugestão, se eu faria. Porque, tipo assim, tudo aquilo ali que você falou vai ser editado, foi gravado, não foi ao vivo. Se as pessoas que quiserem te entrevistar agora, falam assim, eu só falo em links ao vivo. Entendeu?
Fale assim, porque você pode falar tudo que quiser, inclusive fazer propaganda na Terça Livre. Entendeu? É. Faça É isso. que, na verdade, mesmo assim, eles ainda driblam. Eles conseguem- editam, colocam a conseguem. palavra na frente da outra, como fizeram com a Exatamente. frase do ministro da Educação lá, Eles do cortam Reinaldo. ao vivo e depois colocam a Isso. matéria editada. Então, o ideal agora é não falar com a mídia. E você que acompanha o Terça Livre, a gente sempre fala, a situação não... Vai lá. A situação da mídia brasileira, pessoal. Quando você quer informação... Vem, Max. Vai lá. Quando você quer uma informação, você procura nos sites independentes, na nova mídia, né? Temos aqui o nosso amigo... Avança Brasil. Avança Brasil. Joaquim Gomes. Joaquim Gomes, do Avança Brasil, Terça Livre, Comunicação e Políticas e vários outros canais que você pode procurar e você vai encontrar uma análise isenta, uma análise livre de recursos públicos e de empresas, né? São veículos independentes. O que aconteceu aqui na frente, quando a gente estava observando, é que toda a mídia já estava aí, filmando e fotografando todo mundo, inclusive a família do Alan. E quando o Alan saiu para falar com a mídia, a questão era justamente sobre o valor, né? O valor que o Alan recebia aqui, Um quanto bairro que ele nobre, pagava. Porque ele mora no bairro. Falaram que ele mora no bairro Lago nobre. Sul. Gente, vamos explicar. Isso daqui, o Lago Sul de Brasília, é um bairro nobre? Sim, é um bairro nobre. Mas aqui não é uma casa nobre, né? É isso que a gente pode dizer. Um ponto interessante, Rafa, é que a gente É. só veio pra cá por causa da ameaça de morte. Aqui é seguro. Exatamente. E tem a questão da segurança aqui, porque nessa parte aqui, nessa área, vou explicar mais ou menos, aqui tem embaixadas. E por ter embaixadas tem muita segurança. Então, como o Alan e sua família estavam sendo ameaçados, eles vieram para cá. E também juntaram a empresa com a residência, o que gerou economia, não foi, Alan? Sim. Né? Então, explicando novamente, o estúdio do Terça Livre é no mesmo imóvel onde mora a família do Alan e onde moram 4 funcionários do Terça Livre. Ou seja, é o canal mais econômico de Brasília que eu conheço. Até porque os Tanto que aluguéis quando a aqui- gente perguntou o preço da CNN, ela escalou, né? É, escalou. Exato. Pergunta onde fica a CNN, quanto eles pagam. A redação da Globo que tem mais de 40 funcionários ali, mais de 40 jornalistas, na verdade, muito mais de 40 funcionários. Tem mais de 40 jornalistas em Brasília. Né? Inclusive tem uma coisa aqui pra Situação. vocês, aquele terreno ali da Globo ali é invadido, viu? É mesmo? É, tem parte ali que é invadida ali. E eu sei porque a minha ex-esposa trabalhou lá durante 16 anos ali na Rede Globo. Não é nada, tem muita coisa que não é legal ali na Rede Globo. Tem uma área que é invadida, já foi recuada, a área do estacionamento da Rede Globo. Independente dessa questão de área invadida, o que está claro é o seguinte, o que eles estão fazendo, né? Eles estão querendo intimidar a mídia alternativa, eles estão querendo intimidar a população, estão querendo intimidar os políticos a pararem de criticar as ações de alguns ministros da Suprema Corte. Ou seja, é a criminalização da opinião, a criminalização da livre associação de pessoas. Tudo isso. E de maneira patética, Alexandre de Moraes ainda disse que aquela mulher que encostou a bandeira na jornalista era um atentado à liberdade de imprensa. Hoje o que ele fez foi o quê? Exato. Né? Hoje a jornalista da CNN na maior cara dura, falando como é que ela perguntou da ameaça ao Supremo. É patético. A imprensa é cúmplice no que está acontecendo agora. Não, tanta A coisa. imprensa é cara, cúmplice. que hoje de manhã eu fui ali no Palácio da Alvorada, antes do presidente Jair Bolsonaro sair, e tinha uma jornalista, eu não lembro qual emissora, mas ela foi reclamar com a segurança ali, para intimidar as pessoas que estavam falando, Weintraub tem razão, que ela queria gravar e eles não poderiam falar isso ali atrás. Né? A gente já falou isso várias vezes, o presidente tem que parar de dar aquela entrevista ali na saída do Palácio da Alvorada, não é para misturar a população com pessoas hostis, a imprensa não quer o bem do Brasil, você não mistura as duas coisas. Mas então, ela já estava provavelmente ali esperando que ia acontecer alguma coisa, ela está se sentindo resguardada pela postagem do Gilmar Mendes ontem, dizendo que a decisão da Folha e do Globo de sair ali de frente do Palácio Planalto era um atentado também à democracia. Porque as pessoas ali intimidam os jornalistas. Há uma E não o ruptura, contrário. há uma ruptura institucional. Ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. Há uma ruptura institucional e nós precisamos parar essa ruptura institucional. O único dispositivo constitucional que nós teríamos seria um 142. É o único. Porque alguém precisa parar a Suprema Corte. Ou os próprios ministros param o Alexandre, ou
a gente precisa parar essa ruptura institucional. Não tem mais democracia, não tem mais a República Federativa do Brasil funcionando. A Constituição só tem a capa. Não, acabou, não tem mais. O pessoal tá reclamando do áudio aqui, tem que avisar que a gente tá pelo celular. Sem câmera aí. Acabou, a gente vai ter que reestruturar aqui algumas coisas. Pessoal, aumenta o som aí, pelo menos agora, enquanto a gente está fazendo pelo celular, estamos nos esforçando. O meu celular, porque o do Alan foi levado. O meu celular foi levado, peguei o do Max aqui. Aí a gente está usando o Instagram aqui. Olha, explica essa foto aqui, que o pessoal está curioso. Essa foto está circulando na internet. Você está dando uma aula para os policiais. O que é isso aqui? Eu estava mostrando para eles. Eles levaram um curso que a gente está querendo dar de jornalismo, como se fosse uma prova de alguma coisa. Era curso para ensinar o que é globalismo, o que é comunismo, o que é socialismo. Eles chegaram a pegar a folha do texto de agitação e propaganda do Mikhail Kalinin. Teve um que pegou um texto de um rascunho meu sobre os textos de Stalin, sobre estratégia e tática. É a primeira vez que ele vê isso. Não, nunca tinha lido. Aí a menina tem que botar no Google para ver o que era. Quando ela, a pobre coitada da menina que é policial federal, aí ela viu que aquilo era do Stalin, aí eu falei, na próxima vez assina o curso. Não deixou de fazer o jabá. Já vendeu um curso? Não, eles ficaram interessados. Acho que eles nunca viram tantos livros assim reunidos, né? Pelo menos não na casa do Alexandre de Moraes. Agora é triste, Alan, ver assim, a Polícia Federal, que a gente vê, inclusive, no 7 de setembro, ser tão ovacionada, tão aplaudida, né? Nós aplaudimos a Polícia Federal aqui ontem, indo atrás do Witzel. Ela está sendo instrumentalizada, isso é um absurdo. A Polícia Federal tem que se negar a isso. Ela pode fazer isso? Ela deve, não é que ela pode, ela deve, dever. Constitucionalmente, ela deve se recusar a cumprir. É um dever. Inquérito ilegal, né? O próprio delegado, logicamente, é formado, né, nisso aí. É um dever, é inconstitucional, isso é ditadura. É lógico que a gente sabe que existem alas da Polícia Federal que são alinhadas ao governo e alas que são totalmente sustentadas pela oposição, né? A gente sabe que isso acontece, infelizmente. E tem aquele grupo de membros da Polícia Federal que não sabem de nada que está acontecendo no Brasil. Ele quer receber o salário no final do mês, Não, ele está ali cumprindo o dever dele e tal, mas não tem que criticar a PF, né? Não, entendeu? A polícia, o que está acontecendo agora é uma instrumentalização da Polícia Federal que precisa parar. Isso é discurso do PT. Prova um crime. Prova um só crime que a direita está cometendo. O Boulos chegou a dizer que se fosse necessário pegaria em armas no Palácio do Planalto, na época que a Dilma era presidente. Eu estava acampado nas Palmeiras Imperiais no dia que isso aconteceu. No MST descendo vários ônibus do MST, eles querem descobrir qual é a fonte de dinheiro do Terça Livre. Nunca foram investigar qual é a fonte de dinheiro do MST. E vai ficar patético para eles descobrirem que a fonte de dinheiro do Terça Livre são os cursos. As doações. Que eu não tenho só para ajudar o Terça Livre. Quanto é que é o valor do curso? R$ 9,90 é o curso do Terça Livre Escola e R$ 49,90 Terça Livre Academia, sobre teoria do Estado, filosofia do direito. Vamos assinar aí, gente. Aí, o pessoal do Avança aí. E a revista Terça Livre, né? E a revista Terça Livre, que é R$ 9,90 por mês. R$ 9,90 por mês. O custo também é R$ 9,90 por mês. Conteúdo exclusivo e sensacional, produzido bastante pelo Max e pelo Bruno Rodrigues. Estamos denunciando o Ângelo Coronel lá agora? E aí tem uma matéria sensacional do Ângelo Coronel na revista. Sim, a capa da revista, a denúncia, que é uma sequência de matérias que o Terça Livre já está fazendo. Pessoal, muito interessante também. E Alan, você vê uma movimentação internacional nisso ou é fruto de tudo que está acontecendo dentro do Brasil? Algum player grande está querendo se proteger nessa história toda. Não é só brasileiro. Isso já é desesperado, né? Tem alguém grande que está desesperado nessa situação toda. Porque o Maduro já está sendo procurado pela Polícia Federal Americana, né? Ele sim, como narcoditador. Está com a cabeça a prêmio, né? A cabeça a prêmio. 15 milhões de dólares. Então, como é que o Maduro sofre uma ação dessa nos Estados Unidos? Tem as consequências disso. Você tem a China engrossando o discurso no mundo inteiro, ameaçando o Brasil, está aqui, ó, viva Taiwan, por causa disso. Viva Taiwan, grande país. Ali, ó, viva Taiwan por causa disso. A embaixada da China meio que querendo fazer com que o Brasil, o Congresso brasileiro,
se calasse, não criticasse As eleições. não parabenizasse As eleições. a nova presidente. Olha, isso E é aí- feito há e aí- anos, tá? Sim, e aí Muitos anos. você tem agora China, Venezuela, Cuba. É o Foro de São Paulo. Ah, isso é teoria da conspiração. Então me explica. Me explica que por causa de meme eles estão desesperados. E perguntou pra mim, vocês fazem meme? Eu falei assim, infelizmente não. A gente queria aprender. Fazer meme. Tem um cara que edita vídeo pra fazer meme. Eu falei que ia ganhar muito dinheiro. se eu fizesse isso. Inclusive quero contratar pessoas que façam isso. Quem é que não faz Quero, hoje Olha aí, meme? pessoal, faz- envie seu meme pro Terça Livre aqui para ajudar sobre essa situação de Se eles, hoje. acham, se eles acham que vão me intimidar, cara, eu tiro só pela culatra. Vou continuar fazendo jornalismo, vou continuar criticando, vou continuar mostrando que eles são patetas, que eles são patéticos, que eles são moleques, agem como moleques. Vou continuar. Essa visita hoje foi um verdadeiro Viagra com o Alan dos Santos do Terça Livre. Se eles acharam que eu estava a 100 km por hora, agora que eles vão ver. Nada vai parar. As Pisar no lives aqui acelerador. do Terça Livre, se não for feito aqui, vai ser feito lá no Comunicação e Política. E tem super live hoje. Qual que vai ser o assunto hoje da super live? Imagina. Pessoal, não percam a super live hoje, quarta-feira. Que horas que é mesmo? 10 da noite. 10 da noite, a super live. Um timaço aí. No canal do Brasil Sem Medo. Hoje é no canal do Brasil Sem Medo. E, Ana, também já tiveram jornalistas que procuraram o Terça Livre, procuraram o Roveran, já falaram com a Bruna também. O Brasil Sem Medo, inclusive, já soltou uma matéria sobre isso, né? E o Terça Livre está recebendo muita solidariedade justamente dessas pessoas aqui. Está o Joaquim do Avança Brasil, e Brasil Sem Medo, e vários outros que estão solidários. Também teve o Marcelo Hermes, do Centro pela Liberdade, que publicou um vídeo em apoio ao Terça Livre, dizendo que não vamos deixar isso acontecer. Agradecemos, de coração. Pessoal, eu quero dar atenção para minha esposa, porque até agora estava ali com a Polícia Federal, preciso dar atenção à minha esposa. Você chegou a tomar um café, se alimentar ainda? Não. O Alan aqui, Pessoal do família. Coalizão também. E você perdeu a fome, Alan? Perdeu a fome? Tá... Agora eu tô com mais fome ainda. Mais fome ainda, da verdade. Esses caras, eles estão achando que vão intimidar. Gente, esse tipo de intimidação funciona como frouxo. Na história do planeta nunca funcionou, né? Nunca. Quem vem de Morragudo não Pra quem é de Morro Agudo, brother. O maior Se de fosse todos. na letra da lei... Quer conversar um pouco aqui, Max? A Se gente fosse fala na letra da lei, Quer falar um O pouquinho? maior de todos, Vamos lá, Alan, só encerrando aqui, o maior de todos foi o nosso Mestre Jesus Cristo, não foi isso? Sim. Que morreu sozinho na cruz e hoje tem bilhões de seguidores no mundo todo. Nós Obrigado, não Alan. vamos parar, não. Pessoal, Obrigado, força. Alan. Obrigado, Deus te Alan. abençoe. O Alan tá deixando a gente aqui agora. Vamos assumir aqui, a gente vai falando rapidinho. Daqui a pouco a gente acaba, porque o Anderson também não tomou café da manhã. Max, Nem eu. Acho que eu vi nem o dente, bicho. Tomei nem banho. rapidamente, Eu Max. também. Como é que você foi acordado pelo Anderson nessa manhã? O Anderson, ele não perde a piada nunca, né? Não Ele já importa chegou- o que esteja A acontecendo. Lava Jato tá aqui. E o policial federal vindo atrás de mim. Não, eu dei de cara com o cara da Polícia situação- Federal com a arma na mão. Esse é um momento de humor. O Esse pessoal é aqui do criminoso. Terça Livre está acordado. Desde a foi acordado. O despertador foi um revólver, uma pistola, que começou a cantar cedo aqui no Terça Livre. A Polícia Federal invadiu a casa, invadiu aqui os estúdios do Terça Livre e já de arma em punho. Arma em punho. Arma Né? em punho. Enquanto isso, o Ítalo está dormindo. Quando ele Já acordou, acordar, ele já acordou. Já mandou notícias, então. Para de zoar o cara, porra. E então eu pergunto aqui pro Max, quando você aceitou vir pra cá, você imaginava tanta emoção assim? Quando eu aceitei, não, mas depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu já imaginava assim, porque a gente, Já imaginava que teria emoção? a gente percebe que o Terça Livre sofre muita perseguição. E eu acho que os próprios policiais federais perceberam isso também, né? Porque, bem, eles abrem tudo, todos os documentos, tudo. Você, o Estado pode tudo, o indivíduo não pode nada. Uma pergunta, eles permitem ser gravados com celular, alguma coisa? Não. O áudio? O Rafael entrou Eu filmando e até eles... tentei, eu entrei filmando aqui imediatamente, eles já pediram pra eu Mas eu tirei a foto do e Alan essas dando a gravações palestra. aqui? O Anderson tirou E essas foto. gravações das câmeras, eles pedem essas gravações da ação da polícia? Eles têm acesso a tudo. Eles têm acesso a tudo. Eles podem apagar isso aí? Eles têm acesso a tudo. Não, está na mão deles.
Eles levaram Eles levaram os cartões computadores, de memória, levaram levaram computadores, HD. levaram Eles celular. podem fazer o que eles quiserem. Né? Eu mesmo falei pra ele, falei, e aí vai vazar as nossas investigações? Aí ele falou, olha, enquanto tá na minha mão, mas depois, né? Eu falei, pois é isso que constrangedor pra gente. O que ficou muito claro pra mim Tem a é questão isso. das fontes também, que é uma Sim, coisa sagrada, né? Exato, sigilo de fonte. Não, O é que lei, ficou- sigilo de fonte é o lei, que- pessoal. o O que que ficou aconteceu no claro, Terça Livre sim. hoje foi, como o Ara já disse, já houve o rompimento institucional. Sim, sim. O que aconteceu aqui foi ilegal. O que ficou claro pra gente é isso. O Estado pode tudo. O indivíduo não pode nada. Porque não há indício de crime. O que é mais absurdo pra mim é isso. Como é que um juiz pode, né, eu não sei como é que é o nome certo, né, expedir, ou seja, como é que ele pode mandar um mandado de busca e apreensão sem indício de crime? Não existe. Está aqui, pessoal. Aqui está o mandado, a gente já mostrou uma vez. Não existe nenhum indício de crime. Não existe. Quando eles dizem aqui, exatamente, né? Proceder à busca e apreensão de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados aos fatos aqui descritos em poder de... Mas não tem fato Não de tem crime fato. nenhum Levaram aqui. o celular de quem? Do Alan? Tá aqui de O Material, novo, mandado pessoal. ele é contraditório em si mesmo, porque ele diz que os fatos descritos aqui. Aqui aonde? Porque aqui só tem 2 páginas. E nenhuma delas diz quais são os fatos. Ou seja, não há indício de crime. Sabe o que isso significa? Que se você que está assistindo mesmo, falar mal de alguém da STF, a polícia pode fazer a mesma coisa na sua casa. Os Não é celulares, indício de crime. os celulares e tablets das crianças, por exemplo, foram levados? Não. A Polícia Federal, a gente tem que fazer um elogio aqui, porque ela Sejamos justos, né? foi bastante cordial. Deixaram eu ir no banheiro. Em nenhum momento, a não ser quando chegaram, né? Porque depois eles até se justificaram, não, esse é o procedimento padrão, né? A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar na casa, né? E tal, então esse é o procedimento padrão mesmo, mas depois desse primeiro momento do susto deles com a arma na mão, a partir dali, em nenhum momento eles sacaram arma, em nenhum momento eles fizeram nenhum tipo de intimidação. E a gente sabe como sentido. funciona a polícia, seja civil, militar, federal. Existe o bom policial, o mau policial, né? Aquele joguinho de good cop, bad cop, que a gente sabe. sim. Então, quando eu cheguei filmando aqui, também teve um que Sim. me divertiu, e depois o delegado pediu desculpa. Então, sempre existe esse Sim, jogo. Sempre vai ter o malvado e vai ter o bonzinho, né? Qual é o nome do delegado? O que aconteceu? Não precisa não. Não vamos falar o nome aqui de delegado. Ele foi bem cordial. Ele pediu que a gente... Né, relator aqui está ministro Alexandre de Moraes. O senhor é uma vergonha, seu ministro. O senhor é uma vergonha. O senhor é uma criança mimada. O senhor não aprende. O senhor e o Moro são 2 vergonhas para o Brasil. Né? Vamos lá. Se você Aqui, tiver autor dúvida- sob sigilo e advogado sob sigilo. O que o Pois é. Max está falando é muito importante. Aconteceu hoje no Terça Livre. Amanhã pode ser na sua casa. Pode ser com qualquer pessoa. Porque se você pode mandar, né, se um juiz pode expedir um mandado de busca e apreensão no domicílio de uma pessoa sem indício de crime, qual é o limite? Você é cidadão brasileiro, você é cidadão de bem, paga seus impostos, tem o seu trabalho, não há nenhum indício de crime, porque já foi investigado pela CPMI das fake news, inclusive, tá? Os caras entram na sua casa, levam o que querem, eles veem tudo, e agora a gente não tem mais controle sobre aquilo. O próprio delegado falou que ele mesmo não vai ter controle sobre aquilo. E eles deram uma previsão de entregar Não. o equipamento de volta? Não, Nem só falou que vai olhar e vai devolver. Mas previsão assim, vai ser hoje, amanhã, não. Não tem previsão. Nós estamos na mão do Estado. Nós estamos vivendo uma ditadura. Tá? Não tem outra palavra. A gente vive uma ditadura judicial no país. Quando os direitos fundamentais são completamente violados, né, como aconteceu hoje, significa uma ditadura. Né? Acabou a democracia, acabou o famoso Estado de Direito. Né? Pessoal, são 11h30. O telefone está descarregando. O telefone está descarregando aqui, pessoal. Eu acho importante também falar, tem muita gente fazendo superchat aí, tem gente que não dá para responder, né, por causa que Pois tá, a gente tá agradece, limitado aqui. né? Exato, Outra pessoal, está coisa, limitado. Muito obrigado Nesse pelo Então pode momento, tacar superchat. só então. são mais importantes porque a gente não sabe nem se a gente vai ter o prejuízo do computador, Exato. né, dos computadores. Todos vocês que foram estão levados, não sabe ajudando quem vai agora o Terça voltar. Livre, muito obrigado. A gente pede desculpas pelo áudio, né? Nós estamos fazendo a live aqui pelo celular.
Até os Dá pra ver aqui microfones no a gente... Avança Brasil, aqui, ó. Os microfones estão só viraram enfeite de mesa Os aqui, ó. microfones são enfeites, Entendeu? eles não estão funcionando aqui, os microfones. Eles tiraram pessoal. os computadores aqui do estúdio, os HD, tudinho dos computadores. Exato. É isso que Vou mostrar, aconteceu. então, parte aqui Olha das- a mega estrutura que dá pânico no STF. É isso aqui, gente. É uma sala dentro, uma salinha dentro de uma casa aqui. Essa estrutura do Terça Livre é uma estrutura enxuta, seja de funcionários, seja de equipamentos, né? É muito rica em conteúdo, Max. É muito rica em inteligência. É isso que incomoda tanto as pessoas que não conseguem agir com inteligência e só com poder financeiro. Pois é. Bem, é isso. É isso, pessoal. Assim, nós pedimos o apoio de vocês porque vocês são a força do Terça Livre. Né? Eles viram, estava claro, assim, ele olhou tudo e aí você percebe na própria feição do delegado, dos policiais, que eles estavam até numa situação que eles não devem nem estar muito acostumados, né? Não estavam confortáveis, né? De estar num lugar que você percebe que não tem nada. Eles estavam literalmente Eles olharam- constrangidos, né? Eles olharam constrangidos, eles olharam todas as fontes de renda do Terça Livre e o que eles viram? Que a gente só ganha dinheiro com nossos produtos. Exato. É aqui, gente. Quase aqui. que eles deram dinheiro, né, Max? Quem Mas, puder, vou ajudar entra no o Terça canal do Livre. Terça Livre. Fala aí os cursos, onde a pessoa pode, mais uma vez aí, pessoal, pode, do Tem avanço aqui. Terça Livre Cursos, né? Tem o TL Cursos, né? E A tem revista Terça Livre, pessoal, que é importantíssimo, é uma fonte de renda, mas mais do que isso, você vai ter muito conhecimento. Quando você lê a revista Terça Livre, você está ali absorvendo um conteúdo rico que você não vai encontrar na imprensa tradicional, né? A nova mídia, que é o que o Terça Livre se propõe, comunicação e política, está revolucionando a comunicação. E isso incomoda quem está perdendo espaço. Qual é o endereço para a pessoa entrar? A revista Terça Livre, www.tercalivre.com.br. Tá? Tem o cursos, né? Acho que é cursos.tercalivre.com.br. Eu não lembro a URL aqui agora, pessoal, mas se você jogar no mas é só Google aí, cursos Terça Livre. cursos Terça Livre, é só colocar no Google, já vai Tem o aparecer Terça Livre Escola, automaticamente. Terça Livre Academia e tem a nossa plataforma agora de doação, né? Eu financio tercalivre.com.br. Eu financio tercalivre.com.br. Ajuda aí, gente, que vai precisar, porque vai ter que colocar o mais rápido possível os computadores aqui, os celulares. Pra gente poder voltar, pra poder aos voltar. nossos boletins, né? Terça Livre não pode parar, pessoal. Agora são 11 horas e 33 minutos, vamos encerrar essa live isso aí. aqui. Eu, Rafael Fontana, Obrigado. Max Cardoso, Obrigado. estamos acompanhando aqui do pessoal do Avança Brasil. Obrigado, isso. Muito obrigado. E à noite tem boletim, né, Anderson? No meu celular a Vai gente ter vai... boletim no celular, falando alto aqui, e ainda tem super live às 10 da noite. Pessoal, muito obrigado. Até lá. Calma aí que eu não consigo.